Mas é vergonhoso, é vergonhoso sim, mas é glorioso estarmos de consciência livre diante do Senhor e da igreja, recebendo as bênçãos de Deus. Amém? Esta palavra é uma palavra que o Senhor me deu, que eu não tinha pensado em falar. Agora, prezados, nós vimos aleluias. Muitos que pensam assim: mas eu não tenho jeito, eu não consigo. Irmãos, nós temos então um exemplo aqui na Bíblia. Quero dar um exemplo de uma moça virgem, aleluias, que ela, por fé, ela obedeceu. A obediência é tudo, irmãos. Agora eu falei dentro que o Senhor me mandou falar. Agora só falta a obediência. A quem, irmã? Ao Espírito Santo da graça, que falou ao teu coração. Você que precisa fazer isso. O Espírito Santo da graça falou. Agora precisa obedecer. Porque falando livre-arbítrio, né? Nós sabemos o que é e o que não é. O que é certo e o que não é. Então hoje o Senhor trouxe essa mensagem. E eu sei que pode ter não só uma ou duas ou três pessoas que precisavam ouvir. Então agora, pesados, Deus dá força. Deus dá força para o jovem, para a moça, para os adolescentes. O Senhor é quem encarrega-se de dar força para nós. Sabe por que eu posso dizer isto? Porque eu aceitei Jesus nos meus 14 anos. Hoje eu me encontro aqui com 60 anos. Irmãos, servi o Senhor na Assembleia de Deus todos os dias da minha vida até hoje, por sua graça. Aleluias! Nunca precisou, irmãos. Aleluias! Eu ir para a disciplina. A irmã nunca pegou disciplina, a irmã nunca errou. Claro que eu errei. E erro. Mas sempre que eu me sinto com a consciência pesada, irmãos, eu corro pedir perdão, eu corro confessar, eu corro. Eu vou depressa. Esse é o segredo. Aleluias. A obediência. Mas eu quero ler aqui a experiência da Bíblia. Uma moça que nos dá uma experiência maravilhosa. É no livro de Juízes. Nós queremos ler no livro de Juízes. Esta moça, irmãos, ela foi obediente ao seu pai. E honrou o seu pai. E honrou o Senhor. Aleluias. E fez aquilo de coração, o qual seu pai pediu. Aleluias. Queremos ler aqui a história que fala a palavra de Deus daquele juiz Jefté. Quem já ouviu falar? Quem já ouviu falar da filha de Jefté? Então tem uma palavra que aquela moça falou para seu pai, o pedido que ela fez, que, ó irmãos, me chamou tanto atenção, e eu quero passar para vocês esta palavra. Isso aqui é uma experiência para vocês, um exemplo de que uma moça, um rapaz, um jovem pode ser obediente, porque Deus dá força para nós, irmãos. Aleluia. E essa história nos conta, né, que Jefté era um filho que foi deserdado da família. Seus irmãos não quiseram aceitar mais para herdar com eles na família de seu pai. Por quê? Ele era o filho de uma prostituta. Seu pai tinha contraído amizade com uma prostituta, e então houve este filho. Mas eles eram famílias de bem. E quando seus irmãos souberam, eles disseram: não vamos aceitar Jefté, ele não vai herdar a nossa herança conosco. Então ele teve que sair fora da família, fora de casa. E Jefté, então, vivendo triste, aborrecido, quando certo dia Israel estava cercado, e os príncipes e os reis estavam, então eles estavam ali pensando: pronto, agora nós vamos ser exterminados. Lembraram do irmão que eles tinham abandonado. Chamaram Jefté, que era um homem corajoso, um homem de muita inteligência e muito corajoso.
foi. E quando eles foram para guerrear, quando saíram para guerrear, Jefté, aleluia. Então ele pensou, e agora? Eu que estava longe desse povo, ele talvez um tanto longe de Deus, mas ele se voltou para Deus porque ele conhecia o Deus de Israel, aleluia. E ele então disse, eu irei. Mas ele voltou o voto a Deus, ao Deus do céu. Eu vou ler então no capítulo 11, o verso 29. Louvado seja Deus. Eles estavam então prontos para ir à batalha, mas ele não queria ir assim, sem a presença de Deus e sem algo da presença do Senhor. Mas então o Espírito do Senhor, no verso 29, veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até aos filhos de Amon. E Jefté voltou um voto ao Senhor e disse, se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me sairá ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Veja bem, irmãos, assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Nite, desde cidades que até Abel-Cramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté de Mispa a sua casa, eis que sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e danças, e era ela só a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que quando a viu, rasgou seus vestidos e disse, ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me perturbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não a tornarei atrás. E ela lhe disse, Pai meu, abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim conforme saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Aleluias! Esta palavra desta moça, que nem nome tem na Bíblia, né? Ela não tem nome, por ser filha de Jefté, né? E nem o nome foi colocado na palavra de Deus, mas ela honrou seu pai e honrou a Deus. Fosse nos dias de hoje, que o pai fizesse uma coisa assim, irmãos, quanta coisa estranha poderia ter acontecido, né? Mas ela simplesmente, meu pai, você abriu a sua boca, então seja feito, cumprido o voto, como o Senhor votou.